Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou falar sobre variáveis em C++. Então primeiro, o conceito de variável, o que significa? Então uma variável nada mais é do que um endereço da memória do computador que fica reservado no nosso programa para que a gente possa colocar dados lá dentro. Então nós podemos escrever dentro desse endereço e podemos ler o valor que está lá dentro desse endereço. Então, o diferencial em relação ao uso de variáveis é que você pode atribuir um identificador para aquele endereço. Então, um nome por meio do qual você vai se referir a ele. Então, fica muito mais fácil fazer a manipulação. Como se é uma linguagem de alto nível, você consegue trabalhar com palavras representando esses endereços de memória. Se você estivesse trabalhando com uma linguagem de baixo nível, muito provavelmente você estaria lidando com o endereço da memória propriamente dito. No primeiro passo para você trabalhar com variáveis, então, toda variável tem que ser declarada. Como é que você faz isso? Então você vai escrever qual é o tipo da variável que você deseja e qual é o nome dessa variável. O compilador vai se encarregar de reservar um endereço de memória para que você possa utilizar. Tá? Então nesse primeiro exemplo eu estou declarando uma única variável, mas eu também posso declarar várias variáveis ao mesmo tempo, se todas forem de um mesmo tipo. Então basta colocar aqui o tipo dessas variáveis e em seguida separados por vírgula o nome delas. Lembre que aqui em C++, sempre ao final das instruções eu tenho o ponto e vírgula. Se você esquecer de colocar ele, vai dar erro de compilação. Bom, C++ é uma linguagem tipada, ou seja, para toda variável que vai ser criada, você precisa especificar a priori qual é o tipo dela. Qual é o objetivo disso? Então, cada variável ocupa uma quantidade determinada de memória. Isso delimita, por exemplo, qual é o tamanho máximo, qual é o valor máximo que vai ser guardado nela, ou então qual é o tipo de informação. Então veja aqui os tipos primitivos em C++. Então eu tenho o tipo char, serve para você guardar caracteres. Então imagine que eu quero representar o símbolo arroba, a letra A ou algo do tipo, eu vou usar uma variável do tipo char. Uma observação importante sobre os caracteres é que eles são representados por meio de valores inteiros. Então toda variável do tipo char armazena um valor inteiro que, quando é interpretada pelo compilador, é tratada como um caractere. Outro tipo que eu tenho aqui, que é muito utilizado, é o tipo int. Serve para você representar valores inteiros positivos e negativos. Tá? O tipo float e o tipo double servem para você guardar valores reais. A diferença do float para double é que o double é o dobro do tamanho do float, então eu consigo representar valores maiores. O void nós utilizamos para representar valores nulos, o nada. Então mais para frente, quando formos trabalhar com funções, esse tipo vai ser bastante utilizado. Agora você não precisa se preocupar em entender ele. E por fim aqui o tipo bool, que serve para você representar o conceito de verdadeiro e falso. Tá? Então aqui, somente um valor do tipo da variável pode ser guardado dentro dela. O que isso quer dizer? Imagine que eu tenho uma variável que é do tipo int e tento armazenar dentro dela um valor real. Esse armazenamento é possível? É possível. Isso não vai gerar um erro no meu programa em termos de compilação. Porém, se eu guardo o valor 10.5 dentro de uma variável inteira, o único valor que vai para dentro dela é o 10. Tá? O ponto 5 seria eliminado. Então veja, dentro de uma variável só consigo armazenar sem perda de informação um valor exatamente do tipo dela. Então veja aqui os tipos primitivos em relação ao uso da memória e a faixa de valores que eles conseguem armazenar. Tá? Então o char vai do menos 127 negativo até 127 positivo. O int gasta 4 bytes, vai aqui de menos 2 bilhões e alguma coisa até 2 bilhões e alguma coisa. E aqui eu tenho o float e o double. O que pode acontecer, por exemplo, se eu tento armazenar dentro de uma variável do tipo int um valor maior do que 2 bilhões? Então o que vai acontecer aqui? A sequência de zeros e uns que vai ser guardada na memória,
ela não vai representar exatamente o valor que você está querendo. Então você provavelmente vai ter um valor armazenado de maneira errada. Tá? A atribuição vai ser feita, porém o valor guardado lá dentro vai estar errado. Se aqueles tipos primitivos não servirem para representar o seu problema, ou porque são grandes demais, ou porque são pequenos demais, então você pode também trabalhar com alguns modificadores. Por exemplo, uma variável inteira, que representa valores na faixa dos 2 bilhões, ela pode ser também declarada utilizando esse operador aqui, que seria para remover o sinal desse tipo int. Tá? Então todos os bits desse tipo agora serão utilizados para representar valores. Então a faixa vai mudar para os positivos, de 0 até 4 bilhões. Veja aqui o caso do double. Se eu declaro ele como long double, eu aumento 2 bytes do tamanho dele em memória e aumento muito a faixa de valores. Veja que o expoente salta do 308 para 4.932. Tá? Então, qual é a grande sacada aqui? É que o programador consiga analisar o problema que está resolvendo e consiga encontrar qual é a melhor definição de tipo para cada variável, de tal forma que os valores sejam representados de uma maneira correta e você não gaste tanto memória. Vamos aqui resolver alguns exemplos. Tá? Primeiro exemplo, armazenar um caractere em uma variável do tipo char. Então, primeiro, para fazer isso, vamos aqui no CodeBlocks. Se eu quero armazenar um caractere numa variável do tipo char, o primeiro passo seria declarar essa variável do tipo char. Então, tipo da variável, nome da variável. Vamos chamar essa variável de var. Tá? Então, aqui foi feita a declaração. Quando essa linha for executada, significa que eu reservei memória para guardar um valor do tipo char e vou me referir ao endereço que vai ser reservado por meio do identificador var. Então, como é que eu posso guardar um caractere aqui dentro? Eu posso fazer uma atribuição simples. Var recebe, entre aspas simples serve para você representar caracteres. Então, por exemplo, A. Guardei o caractere A dentro de var. Se eu quero ver esse resultado na tela, então basta colocar cout. Vamos escrever aqui. Conteúdo corresponde ao valor que está armazenado dentro do var. Nova linha. Então vamos executar esse exemplo. Então vamos aguardar aqui o compilador. Ok, então veja, conteúdo A. Tá? Lembrando do que eu falei antes, que toda variável do tipo char, ela guarda dentro um código ESC, tá? Que corresponde a um inteiro e cada letra é representada por um inteiro. Então, ao invés também de guardar o caractere propriamente dito, eu posso me referir ao código ESC desse caractere. Por exemplo, o A minúsculo tem o código ESC 122. Nesse caso aqui, o 122, veja que está fora das aspas simples, então é um número inteiro. Então esse número inteiro vai ser armazenado dentro da variável do tipo char. Então vai ser convertido para caractere na hora que eu for utilizar esse valor. Então vamos executar esse exemplo aqui e veja que o resultado vai ser exatamente igual. Mentira, 122 é o Z minúsculo. O A é o 97, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui. Então, 97. Isso, tá? 97 é o código ESC. Se você quer saber qual é o código ESC de cada uma desses caracteres, faça uma pesquisa no Google pela tabela e você vai encontrar facilmente todos esses valores. Então aqui, primeiro exemplo, finalizado. Podemos ainda trabalhar com a leitura a partir do teclado. Então veja só. Cout. Informe um caractere. Então podemos utilizar o comando cin dentro da variável var. E em seguida mostramos o conteúdo.
Então veja aqui, vou informar o caractere R. Então ele mostrou como resultado R. Agora tome cuidado. Veja o seguinte, informe um caractere 97. Do exemplo anterior, quando eu guardei por meio da atribuição o código ESC 97 dentro, o que foi armazenado foi o caractere A. Porém agora, olha o resultado. O conteúdo é 9. Por quê? Porque aqui no terminal, tudo que é informado por meio de caracteres. Então, como eu estava lendo um caractere, o que foi colocado para dentro da variável é o caractere ESC 9. Tá? Então tem essa diferença. Muito bem, finalizamos o primeiro exemplo. Segundo exemplo, armazenar um valor inteiro dentro de uma variável do tipo int. Então, a ideia é basicamente a mesma do exemplo anterior. Para poder armazenar esse valor dentro de uma variável do tipo int, primeiro eu tenho que declarar ela. Então, int var. Veja que aqui eu estou usando o mesmo nome, mas poderia ser qualquer um. Então, cout, informe um valor inteiro, cin. Então, agora o usuário informa esse valor e eu armazeno dentro do var. E por fim, cout, vamos mostrar o valor lido. Então aqui o conteúdo de var. Vamos executar esse código. Então informa um valor inteiro, 25. Então o valor lido. Ok, ele armazenou 25 corretamente. Agora, armazenar um valor inteiro maior do que a capacidade de uma variável do tipo int. Então, para realizar esse exemplo aqui, basta que a gente execute esse código de novo. Veja que aqui eu tenho a minha variável declarada, solicito ao usuário um valor e depois mostro o resultado. Vamos executar isso aqui. Bom, um valor inteiro maior do que a capacidade da variável. Aqui dos slides, nós podemos ver que qualquer valor maior do que esse, ou menor do que esse aqui, já não cabe na variável. Então vamos tentar guardar o valor 3 bilhões lá dentro, para ver o que acontece. Então 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então veja aqui que o que ficou armazenado na variável é um valor que não corresponde aos 3 bilhões que eu digitei. Tive um erro. Tá? Veja que não deu um erro que fez com que o programa fechasse, ele continua executando, porém os valores não estão corretos. Então tome cuidado na hora que você for criar o seu programa para que esse tipo de problema não atrapalhe o resultado final dos cálculos que você está fazendo. Como é que se corrige isso? Então você pode procurar um outro tipo de variável que caiba esse valor 3 bilhões, se de fato você precisa trabalhar com ele. Vamos agora ao último exemplo. Então, vamos armazenar um valor real dentro de uma variável do tipo float. Então aqui, posso mudar minha variável para float, leio a partir do teclado esse valor e vou mostrar ele. Então 35,9. Então veja que o 35,9 foi guardado. O que aconteceria, por exemplo, se eu tentasse guardar um valor do tipo float dentro de uma variável do tipo int? Vamos fazer esse teste aqui. Então int inteiro, vamos chamar essa variável. Então veja, usuário, informe um valor real. Então eu leio dentro de var esse valor real, mostro o valor lido, atribuo a variável inteiro o valor de var, então veja que são de tipos diferentes, var é float, representa números reais, e inteiro é int, tá? E agora eu vou mostrar o resultado desse armazenamento.
Então vamos mostrar aqui inteiro corresponde ao valor que está na variável inteiro. Vamos executar o código. Vamos informar um valor real, 1.5. Então veja, o valor lido e armazenado na variável do tipo float é 1.5. Porém, quando eu passei esse valor para a variável inteiro, que é do tipo int, somente a parte inteira foi armazenada. Então eu perdi a parte fracionária. Então tome cuidado com isso. Pode gerar problemas, mas também pode ser utilizado para resolver problemas dependendo do cálculo que você quer fazer. Tá? Então, nesse vídeo, o objetivo era mostrar o conceito de variável, a importância da definição dos tipos e alguns exemplos. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.